E pessoal, o que mais mata as pessoas no mundo, né? Qual a principal causa de morte? Até porque, né, quando a gente pensa em causa de morte, a gente sabe que estatisticamente, se uma doença é muito comum e mata muita gente, a gente, quem a gente gosta, tem uma chance maior de morrer por essa doença e a gente tem como evitar. Então eu vou explicar para vocês qual a principal causa de morte no mundo e a gente entender quais são os fatores de risco, a gente como evita eles, né? E por que essa causa ainda preocupará nas próximas décadas e deve liderar, né? A principal causa de morte são as doenças cardiovasculares, né? E quando a gente fala das doenças cardiovasculares, claro que vocês perguntam logo assim, é infarto, Júlio? Sim, o infarto é uma das principais causas cardiovasculares que levam a pessoa a morrer. Ele anda ali muito colado com as doenças cerebrovasculares, o famoso AVC, que tem muito vídeo aqui no canal explicando para vocês, né? E o que é curioso, né? É como se você sabendo a principal causa cardiovascular, você vai saber a segunda e as formas de prevenção, elas são muito parecidas. São doenças e problemas que eles andam juntos. Eu tenho até um modelo anatômico que eu vou mostrar aqui para vocês do coração, para vocês entenderem, né, por que as causas cardiovasculares mais matam e como você evitar isso, né? Então, quando a gente olha no coração, a gente sabe que o coração, né, ele tem uma musculatura muito importante para bombear sangue para todo o nosso corpo. Então, se a gente, né, algumas pessoas falam assim, ah, não, o coração é o motor do nosso corpo, faz todo sentido, né? Por quê? Porque justamente, né, com esse bombeamento de sangue que o cérebro recebe, a sua oxigenação. Por isso que anda tão junto, né? Doença cardiovascular com cerebrovascular, doença cerebrovascular. Então, se o coração tá bom, ele tá bombeando sangue, os nossos órgãos vão receber sangue de forma adequada. Se o coração não tá legal, ou se o coração para, ou se você tem um infarto, perde um pouquinho a função, ou tem insuficiência cardíaca, né? Os outros órgãos, consequentemente, terão problemas. Então, é muito comum a gente pensar, né, que os problemas cardiovasculares podem levar a problemas no resto do corpo. Então, não é só morte, é doenças também que podem ser consequências por um coração que está com problema, né? Então vamos lá entender por que mais mata e o que a gente pode fazer, né? Em primeiro lugar, na grande maioria das vezes, né, o grande problema cardiovascular são problemas crônicos de pressão alta, diabetes, obesidade, né, falta de prática de atividade física, né, colesterol alto. Então, normalmente, né, além desses problemas que eu falei para vocês, vocês consideram doença, tem hábitos de vida, né, que envolve o tabagismo, que também leva a um problema. Talvez tabagismo e falta de atividade física, né? Esses seriam os grandes destaques que eu daria para vocês, né? Então, se você não quer morrer da doença que mais mata as pessoas no mundo inteiro, você vai ter que... Número 1, pressão alta. O que é que a gente vai fazer com a pressão alta? Fazer exames. Qual é o tipo de exame que a gente faz para saber se a pressão está alta? Medir a pressão arterial. Periodicamente, faça isso com frequência, né? Ah, Júlio, por que uma vez na semana? Sim, talvez se você tiver acima de 40 anos, vale a pena você ver. Por quê? Muitas vezes a sua pressão sobe e você não tem sintoma nenhum. Na grande maioria das vezes é dessa maneira. Então, se você não tiver o hábito de medir, você não vai saber, seu coração vai sofrer, você vai ter uma grande chance de ter um infarto e morrer. Segundo aspecto, diabetes, a mesma coisa. Tem que medir pelo menos uma vez por ano o açúcar no sangue para ver se ele está alto ou não está alto. Muitos pacientes que têm um açúcar alta não sabem e vão precisar tomar remédio para baixar esse açúcar. Da mesma forma da pressão, tem que tomar remédio muitas vezes para baixar a pressão. Ah, Júlio, pode ser mudança de hábito de vida? Claro, sempre a gente tenta mudança de hábito de vida antes, mas tem pessoas que o nível são tão altos que o médico já vai começar com a medicação. O açúcar, a mesma coisa. O colesterol semelhante. Uma vez por ano, faz o exame do colesterol, né? Aquele colesterol total e fração, para ver o que está acontecendo com o seu colesterol, se precisa ou não tratamento. Lembrando, né? Muita gente fala, ah, Júlio, dieta pode baixar o colesterol? Até pode, mas muita gente tem problemas familiares genéticos. Eu, por exemplo, tenho muito vídeo meu que eu falo para vocês, né? Tenho pressão alta, colesterol alto, perdi peso, mudei hábito de vida. Eu sempre me exercitei, minha questão era comida, eu tinha ganhado um pouco de peso nos últimos anos, emagreci, mas mesmo assim precisei continuar tomando remédio de pressão, remédio de colesterol. Por que isso acontece? Porque só 30% do nosso colesterol, aproximadamente, vem da dieta, o resto do nosso próprio corpo produz. E tem pessoas que têm dislipidemia familiar, o corpo produz mais colesterol do que precisa. Se não tratar, vai ter consequências no longo prazo, né? Obesidade, controle da obesidade. A obesidade é uma doença crônica. Se você está obeso, tem que baixar o peso. Como, Júlio? Atividade física, alimentação, muita gente não vai conseguir. Vai precisar de remédio para ajudar a emagrecer e depois vai precisar o tempo todo estar controlando caloria para não ganhar peso novamente. Porque é muito importante você imaginar que mesmo que você perca peso, há uma chance grande de você ter um reganho depois, né?
Outro aspecto, a atividade física, tem que ser uma rotina, né? Eu, minha vida inteira, fiz atividade física, rotineiramente, todo dia, mesmo quando eu ganhava peso, quando eu tava... Não importa. Você fazer atividade física, você vai ter o coração mais forte, menor chance de ter problemas cardiovasculares, né? Outra coisa, tabagismo, fuja do tabagismo. Eu falo tanto tabagismo como álcool, né? O OMS até me mandou um relatório recente falando que não há dose segura para o álcool, se você puder não beber, melhor também, mas cigarro realmente afasta o máximo, aumenta a chance de câncer, aumenta a chance de infarto, tá bom? Espero ter ajudado, esse vídeo é um pouquinho mais longo, né? Tô tentando responder a pergunta de vocês e peço, por favor, deixa aqui a inscrição pra gente chegar, a gente tá querendo a meta de 1 milhão, né? Então é muito importante essa sua ajuda, se inscrevendo aqui no canal pra gente ter esse follow-up de vocês que tá tudo indo bem no canal. Um abraço.